A deputada Erika Hilton se pronunciou em uma entrevista que concedeu à Globo News e à CNN sobre a transfobia que ela sofreu do governo norte-americano de Donald Trump. Na ocasião, o governo mudou o gênero de Erika Hilton de feminino para masculino, o que causou revolta tanto na parlamentar quanto em outras autoridades. A deputada afirmou que acionará a ONU, Organização das Nações Unidas, contra o governo dos Estados Unidos depois dessa transfobia. Erika iria para os Estados Unidos em uma missão oficial autorizada pela Câmara dos Deputados. Ela iria palestrar na data do dia 12 de abril em um evento em Harvard, nos Estados Unidos, mas cancelou a ida por causa desse ocorrido. A parlamentar também afirmou na entrevista que isso é uma interferência direta dos Estados Unidos na nossa documentação. Vou mostrar o vídeo para você, só peço que você já deixe o seu like aqui pra gente e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A senhora falou hoje mais cedo que o que aconteceu trata-se de transfobia de Estado. Queria que a senhora explicasse isso para o nosso assinante e também contasse quais são as medidas que a senhora pretende tomar para tentar reverter essa situação. Boa tarde, Sadi. Boa tarde aos colegas que estão aí no estúdio, aos assinantes. Bom, de fato, isso é estarrecedor. É uma transfobia de Estado e, mais do que isso, um incidente diplomático, na minha análise, quando o governo americano acha que está autorizado a violar os meus direitos enquanto cidadã brasileira, o meu registro civil me reconhece enquanto mulher, os meus documentos me reconhecem enquanto mulher e, por uma concepção da mente do presidente dos Estados Unidos, a embaixada se sente autorizada a violar este meu direito. Isto é um incidente diplomático, sem sombra de dúvida nenhuma, uma violação dos direitos das pessoas trans, uma violação da jurisprudência do Brasil e uma interferência direta dos Estados Unidos nas nossas documentação. Então, assim, o governo Trump tem uma agenda de ataque à população trans e nós já sabemos disso, né? E nós esperamos que o mundo possa se organizar para defender os direitos da população trans americana, mas em todo o mundo. Agora, quando isso ultrapassa as barreiras dos Estados Unidos e atinge não só uma mulher trans brasileira, mas uma parlamentar brasileira em demissão oficial, representando o Estado brasileiro, tendo a sua viagem completamente violada, porque a embaixada americana, a nova administração, como foi dito para mim, ela decide, sem me informar, sem me consultar, sem ter embasamento em nenhuma documentação minha, de que eu não sou digna de ter a minha identidade reconhecida, né? Nós iremos acionar tanto na ONU quanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para que uma resposta política a isso seja dada. Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos dos desafios, nós sabemos o quanto, no mundo, esta agenda de violação dos direitos da população trans vem ganhando força. No Brasil, nós estamos assistindo a episódios como, por exemplo, a resolução do CFM, uma série de medidas que violam a dignidade humana das pessoas trans, mas nós não aceitaremos de maneira pacífica e nem calada. O governo americano não tem este direito. Eu não posso ser violentada, agredida da maneira como sou por conta de uma decisão ou de uma concepção de mundo do presidente da República dos Estados Unidos. É preciso que o Itamaraty se manifeste, é preciso que a ONU se manifeste e que a Comissão Interamericana também se manifeste. Nós estamos tentando todas as ofensivas que estiveram ao nosso alcance. Nesse momento, nós estamos terminando de escrever a ação que será movida na ONU e também agarinhando o apoio de personalidades, políticos e organizações da sociedade civil para endossarem esse nosso pedido. Agora, antes de entrar aqui na entrevista com vocês, o Itamaraty sinalizou um encontro para a semana que vem, pedindo uma agenda, o horário que eu indicasse, qual seria o melhor horário para que nós pudéssemos nos encontrar. Já dei o indicativo, sabíamos que a semana seria mais difícil por conta do esvaziamento na Câmara dos Deputados, né, em Brasília de um modo geral, mas essa sinalização chegou agora recente por parte do Itamaraty. Eu também pretendo acionar a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e pretendo conversar, assim que retornar da viagem aos Estados Unidos, com o presidente Hugo Motta, para que medidas possam ser tomadas do ponto de vista também da mesa diretora. Então, essas são as ações que nós estamos construindo e fazendo nesse momento. Aí existe uma conversa também com algumas organizações dos Estados Unidos e a minha equipe tem tentado entrar em contato com alguns congressistas americanos para entender, dentro dos Estados Unidos,
Unidos, quais são as ações que nós podemos tomar, né? Porque existe aí uma barreira, eu sou uma cidadã brasileira, o presidente é americano, então a gente precisa de uma interferência do chanceler, do Itamaraty, da Comissão de Relações Exteriores, para que alguma medida mais contundente seja tomada. Claro, também uma posição na ONU e na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Essas são as medidas e é nesse lugar que nós nos encontramos nesse momento. Deputada, a senhora, como uma parlamentar brasileira que sofreu um preconceito, a senhora acha que a Câmara dos Deputados já deveria ter se posicionado, pelo menos com uma nota de repúdio em relação a Donald Trump? Olha, eu acho que tanto a Câmara dos Deputados quanto o próprio Itamaraty já deveriam ter se posicionado. Eu entendo que nós estamos em uma semana esvaziada, eu entendo que existe uma linha tênue dentro dessa disputa e dessa relação geopolítica dos Estados Unidos com outros países do mundo, mas sem sombra de dúvida nenhuma, nós podemos esperar mais, esperar a semana passar. Uma parlamentar teve o seu direito a ir a uma agenda oficial representando o Estado brasileiro negado por conta de uma violação do seu direito e por conta da violação de um documento oficial brasileiro. Não significa de um nome social, os meus documentos, a minha certidão de nascimento, o meu RG, o meu passaporte diplomático me reconhecem enquanto mulher e é importante que a Câmara dos Deputados e o Itamaraty se pronuncie o quanto antes possível. Deputada, para esclarecer para a nossa audiência o que aconteceu então, a senhora tinha um visto reconhecido ali com o gênero, né, feminino e foi alterado, é isso, para o masculino depois dessa medida oficial do governo dos Estados Unidos e a senhora, obviamente, foi pega de surpresa, né? Eu fui pega de surpresa e com bastante espanto. Na verdade, o processo começa já muito difícil, porque a embaixada estava se recusando a dar o visto oficial, porque disse que não estava entendendo que aquela seria uma missão oficial, que estava em dúvida, etc. Nós reenviamos todas as documentações pedidas, o que já soou de maneira muito estranha para mim e também para minha equipe, e na sequência de toda a documentação reenviada, e aí não tendo mais uma justificativa para negar que eu estava indo sim em missão oficial representando o Estado brasileiro em uma agenda em Harvard, eles disseram que por conta da nova administração agora precisaria então mudar a minha identificação. E aí o transtorno ele ganha uma outra conotação, porque é o nome feminino, a imagem de uma mulher e somente o gênero ali, a identificação de sexo é alterada, né? Eu fiquei imaginando o tipo de constrangimento e quais situações perigosas, inclusive, eu poderia passar se eu viajasse até os Estados Unidos. Então, diante desse cenário de violação dos meus direitos, eu achei por segurança, mas também porque não iria me curvar a uma medida autoritária do governo americano, não ir cumprir a minha agenda em Harvard no Brasil Conference. Então, foi exatamente esse o que aconteceu. Uma dificuldade em aceitarem que a minha agenda era uma agenda oficial, quando já não mais podiam negar, então negaram o direito à minha identidade. E é o que a senhora disse, né, deputada? É uma questão até de burocracia. Imagina a senhora chegando lá com nome masculino, até fazer a identificação. Depois a possibilidade de uma burocracia para esse reconhecimento. Ou seja, além da questão preconceituosa, também cria embaraços para a entrada da senhora lá nos Estados Unidos. E é sobre esse assunto que eu gostaria de perguntar para a senhora. A gente tem visto que Donald Trump tem entrado em guerra com a Universidade de Harvard, com as políticas de diversidade, com as políticas de inclusão. Como a senhora vê esses ataques? A senhora acha que é uma espécie de tentativa também de cortina de fumaça utilizada por Donald Trump para não responder a problemas locais, como, por exemplo, a alta taxa de inflação dos Estados Unidos? Eu só quero retificar que o problema, para mim, ele ainda é maior, porque não houve uma mudança no meu nome. Seria o meu nome, Érica, com gênero, com sexo masculino. Então, eu acho que isso ainda é pior, porque a confusão ela é triplicada. Você tem uma mulher com uma aparência de mulher, nome de mulher, com códigos sociais feminino, mas em algum lugar está demarcado que não, aquilo. Então, assim, a confusão ela é ainda mais profunda, porque não houve uma retificação do nome, até porque a embaixada não teria
teria como mudar esse nome, porque ela teria que mudar o meu RG, teria que mudar o meu passaporte, teria que mudar toda a minha documentação. E aí, entrando de fato nesse aspecto dos ataques que a Universidade de Harvard vem sofrendo, os estudantes em Harvard vêm sofrendo, eu acho que é parte tanto de uma cortina de fumaça para esconder o que é o reflexo do tarifaço organizado por Donald Trump, que gerou para a economia americana, mas eu acho também que faz parte de uma política de fixação, de obsessão por algumas identidades, por alguns grupos sociais. O governo americano, no segundo dia de governo, falou frases como nós vamos destruir, abolir, eu não me lembro exatamente como foi a frase, mas nós vamos dar fim à loucura transgênero, algo dessa natureza, né? Então, o governo americano, ele é um governo, os Estados Unidos, que é, ou em tese, deveria ser a maior democracia do mundo, está se transformando em um Estado ditatorial. Os Estados Unidos está vivendo praticamente uma ditadura, e é preciso que se denuncie esses absurdos que acontecem lá, perseguições, prisões arbitrárias, impedimentos de entrada no país, jornalistas que precisam mostrar os aparelhos telefônicos e são impedidos de entrar no país porque tem alguma informação contra Donald Trump. Donald Trump não é o dono dos Estados Unidos e Donald Trump não é dono da identidade de pessoas trans. Agora, é claro, é extremamente perigoso aquilo que ele vem fazendo, porque isso ganha ramificações em todo o mundo. E nós vimos, por exemplo, agora o CFM soltando uma resolução que dificulta o acesso de pessoas trans ao atendimento na saúde. Então, assim, acho que faz parte de uma cortina de fumaça para esconder alguns desastres do governo Trump, que chegou vendendo sonhos e, na prática, esses sonhos não estão sendo efetivados, mas eu acho que também faz parte de um político ditador, de um político fascista e de um político que está ultrapassando, inclusive, as suas relações diplomáticas, o seu poder e se transformando mesmo a maior democracia do mundo em uma ditadura. Só a lembrança à nossa audiência, foi uma das primeiras medidas tomadas por Donald Trump, essa no primeiro dia de governo ainda. A senhora fala sobre os reflexos desse tipo de postura pelo mundo. Aqui no Brasil também vale a lembrança, né? É o país que mais mata pessoas trans e travestis, né? De acordo com índices globais já conhecidos e reconhecidos. Eu queria entender se a senhora falou sobre uma reação da Câmara dos Deputados, né? A casa a qual a senhora faz parte como deputada federal. A gente vê a senhora muito resistente ali, né? Diante de um Congresso majoritariamente masculino, majoritariamente conservador, né, que prega os valores tradicionais e que tem muita resistência sobre as pautas de igualdade de gênero. Por exemplo, a senhora vê ambiente para algum tipo de represália a essa posição de Donald Trump? Que tipo de discurso a senhora fará quando a Câmara retomar os trabalhos na próxima semana? O que a senhora cobra da Câmara dos Deputados? Olha, eu acho que o ambiente ele é muito hostil e é muito conivente, inclusive, com essas práticas praticadas pelo governo Trump, né? Em alguns momentos, a imprensa gostaria que eu tivesse divulgado o passaporte com alteração do gênero e eu evitei fazer exatamente por trabalhar em um ambiente hostil e onde eu tinha certeza que essa informação seria usada para fazer caricatice, chacota e deboche da minha identidade, né? Mas eu acho que, por mais que nós tenhamos um Congresso Nacional repleto de acéfalos preconceituosos, misóginos, nós precisamos lembrar que o governo americano faz não é apenas uma violação ao meu direito enquanto uma mulher transexual brasileira. O que o governo americano faz é uma violação dos meus direitos enquanto cidadã. Ele viola os documentos do meu país. E eu acho que é neste ponto que eu pretendo bater, porque eu não acho que eu vou ter a empatia da maior parte do Congresso Nacional. Eu espero muito que o discurso feito pelo presidente Hugo Motta no seu discurso de posse possa ter algum tipo de valor e ele possa aplicar isso para que a Câmara, enquanto presidente da Câmara, uma nota, uma medida de repúdio seja tomada. Mas no conjunto do colegiado, eu sei que não dá para contar com a empatia de boa parte dos deputados que ali estão, mas eu acho que nós precisamos, enquanto uma casa do povo, enquanto uma casa do Brasil, enquanto coração da política brasileira, exigir que os documentos civis brasileiros sejam respeitados. Isso é o que eu pretendo bater, é para dizer, olha, então nós vamos realmente aceitar
que o governo americano interfira em nossas documentações? Nós vamos aceitar que o governo americano fira os nossos direitos e nós não vamos nos comportar enquanto um país soberano? Nós vamos ajoelhar diante dos Estados Unidos, abrir mão da nossa soberania e admitir que o Donald Trump invada as nossas fronteiras e viole os nossos direitos? Que patriotismo é esse que tantos eles dizem defender? Então esse será o meu argumento, o argumento de que nossos documentos oficiais, de que a jurisprudência e a Constituição do nosso país está sendo violada pelo bem-querer do presidente americano. Até porque hoje é isso. Depois eles podem classificar qualquer cidadão brasileiro como de segunda classe, ou qualquer cidadão brasileiro como perigoso, sem o consentimento do próprio Brasil. A gente está encerrando a entrevista, deputada, mas eu gostaria de fazer uma pergunta rapidamente. Glauber Braga, em greve de fome. A senhora avalia que a decisão de cassar o mandato de Glauber foi exagerada? Claramente, a decisão de cassar o mandato do Glauber é uma decisão exagerada. Se acontecer e se efetivar, será a primeira vez na Câmara que esse episódio acontece. A cassação do mandato do deputado Glauber não reflete uma ação do auto do processo no Conselho de Ética, mas reflete uma perseguição política, reflete um dessabor das relações que ocorreram dentro da Câmara dos Deputados, e a sociedade e nem os parlamentares pode permitir que relações interpessoais sirvam de instrumento para medidas que precisam estar linkadas ao processo, ao código de ética da casa, ao regimento da casa. O que nós assistimos foi um relatório muito mal embasado, argumentos muito enfraquecidos e uma medida dramática, absurda, além da conta. É preciso que isso seja revertido em plenário e que a Câmara mantenha uma coerência. Inclusive, o próprio relator, que foi o relator que colocou o voto pela cassação, é envolvido em episódios ainda mais graves de violência dentro da Câmara e saiu sem nenhum tipo de sanção. Para concluir, nós deixamos claro, na minha fala no Conselho de Ética, deixei claro, nós não estamos banalizando ou desconsiderando a ação praticada pelo companheiro Glauber Braga, mas nós entendemos que a medida apresentada pelo voto do relator é exagerada e reflete uma perseguição política ao nosso campo, e nós resistiremos. Obrigada, a gente agradece a conversa no nosso Bastidores CNN, deputada, e uma boa sorte aí nessa busca por apoio, nessa tentativa de se contrapor a essa medida transfóbica, não tem outro nome, né, do governo americano. Obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade de continuar repercutindo essa denúncia, e eu espero que em breve nós tenhamos novas atualizações e elas sejam melhores do que nós estamos vivendo agora. Muito obrigada. Obrigada, deputada.